Bom, estou aqui hoje para falar sobre assessoria jurídica e vou trazer um pouquinho do que a Mel já disse em relação ao marketing profissional. Por exemplo, o Código de Ética Médica, ele traz uma parte dele, uma grande parte, inclusive, tratando só de publicidade médica, né? Então, são várias regras que o profissional deve seguir para não ter um problema muito grande futuro. Então, por exemplo, vamos supor que o médico ele queira colocar uma postagem dizendo sobre a sua especialidade e ele esquece de colocar, ou ele não tem conhecimento, que é necessário colocar o RQE dele com a numeração. Isso pode dar e gera muitos casos de chamada do CRM para esse médico, gerando até o que a gente chama de sindicância, né? Que é um processo administrativo dentro do CRM que o médico tem que responder. Então, hoje a gente sabe que tem diversos desses processos administrativos dentro do CRM, as sindicâncias, rolando por aí, justamente por causa de erros na publicidade dos profissionais da saúde. Mas falando um pouquinho mais sobre assessoria jurídica no âmbito médico, o que o advogado pode auxiliar o médico no seu dia a dia, né? Então, o médico ele pode ajudar analisando um contrato, por exemplo, de prestação de serviços do médico para um hospital ou para uma clínica, né? Analisando as cláusulas, o que pode no futuro dar algum problema para esse médico, né? O advogado também pode ajudar nas questões trabalhistas, eventuais que o médico pode ter com algum funcionário que ele contrate dentro da clínica, enfim. O advogado pode ajudar o médico contra processos de pacientes. Então, nessa parte especificamente, é importante o médico ter noção de todos os documentos importantes que ele deve ter em mãos e que isso é feito através de uma assessoria jurídica, de tudo aquilo que pode protegê-lo no futuro num eventual problema, né? Então, com um paciente. Então, ele precisa ter um prontuário médico muito bem escrito, ele precisa ter os termos de consentimentos desse paciente em mãos, dentre outros tantos documentos que vão protegê-lo numa ação, né? A importância também da assessoria jurídica é que ela traz uma segurança jurídica para esse profissional. Então, o médico ele pode ter uma segurança maior em tudo aquilo que ele for fazer, né, dentro da legalidade. A assessoria jurídica, ela também ajuda na prevenção de demandas, então a gente consegue já prever e evitar um futuro problema, né, um eventual problema que possa acontecer, só a gente trabalhando na área preventiva. Então, a assessoria jurídica, ela visa muito a área preventiva do direito, né? A gente ajuda na diminuição de custos, então, assim, o médico, ele evita ter problemas, né, de, por exemplo, processos judiciais que são caros, né, são processos que são muito custosos, né, na justiça. Então, evitando a causa de um eventual processo na justiça, obviamente esse médico vai diminuir o custo dele. E mais proteção também na área contenciosa. Então, como eu mencionei, por exemplo, da documentação que o médico tem que ter em mãos, vamos supor que um paciente entre com alguma ação contra esse médico, seja de erro médico, enfim, a defesa desse médico vai ser toda essa documentação, né? E que vai ajudá-lo a se defender dentro dessa parte contenciosa. A parte contenciosa é quando vai realmente para a área judicial, que a gente chama, quando judicializa a questão, né? Então, a assessoria jurídica, ela tenta evitar essa judicialização, ficando somente na área administrativa. Hoje é isso que eu tenho para explicar sobre assessoria jurídica,
Espero que tenha sido um momento esclarecedor.